E aí, galera, o Rio é o cenário e o papo é firmeza. Começa agora Delírios Cariocas. Delírios Cariocas é o podcast literário onde você, querido leitor, descobre mais sobre os autores, conhece suas histórias, lançamentos e vivências. Este projeto nasceu no coração de 4 autores apaixonados pela literatura. Eu, Bia Almeida, autora de romance e contos. Eu, Fernanda Seres, autora de romances sáficos e um pouco de terror. Eu, Rafael Martins, autor de terror e poesia. Eu, Vera Oliveira, autora de romance, contos e poemas. Isso, esses são os 4 delirantes do nosso podcast. E hoje o tema a ser abordado é violência de gênero. A violência de gênero, ela pode atingir qualquer pessoa, independente de classe social, etnia, cultura, idade, grau de escolaridade, orientação sexual ou religião. No entanto, as mulheres são as principais vítimas, mas homens, minorias sexuais e de gênero também podem sofrer agressões. Começando com esse tema, eu vou deixar aqui para vocês uma dica de um livro, Violência de Gênero contra Mulheres, suas diferentes faces e estratégias de enfrentamento e monitoramento. Esse livro você encontra na Amazon. E vocês, meus colegas? Eu tenho, na verdade, uma série para recomendar hoje. É uma série bem mainstream, que é Agatha Desde Sempre, e que fala sobre bruxas e perseguição de bruxas. E então fala sobre esse ataque às minorias, né? E é uma série excelente que eu já vi 3 vezes. E estou indo para a 4ª vez. Na parte de violência, de gênero em específico, não sei se eu tenho algum filme muito específico para recomendar, não é muito meu lugar de fala, então eu passo para o próximo hoje. Bom, galera, nesse tema, eu assisti uma série muito boa na Netflix, chamada Made, M-A-I-D, tá? Minha pronúncia não é muito boa. Sim, foi muito sensível e toca no que a gente vai falar hoje, né? E do Bom Dia Verônica também, que tem a ver com o nosso tema do episódio de hoje. Isso, muito bem. Vera, a Made, né? Vera é a Made nossa empregada. A Vera é a nossa autora convidada. Vera, fale um pouco sobre você, quem é a Vera Oliveira, quando a escrita entrou na sua vida. Bom, posso dizer que desde que eu comecei a ler, peguei gosto pela leitura, eu sempre tive vontade de escrever, só não me sentia capaz, assim, sabe aquela autossabotagem? Depois eu levei muito tempo para começar a escrever mesmo, foi acho que em 2018 eu escrevi. Aí eu comecei pelo romance, olha, foi diferente, né? Normalmente as pessoas que eu conheci começaram por contos. Aí eu escrevi Segue o Baile e publiquei em 2019. Ótimo. E aí, depois disso, eu comecei a estudar mais sobre escrita criativa, não sei o que. Fiz vários cursos, fiz curso até do Rafael Montes. Que Aí legal. comecei a escrever contos, publicar na Amazon. Aí as pessoas sentiram falta assim de uma continuação do Segue o Baile, né? Aí foi que eu comecei a escrever o Segue o Fio. E depois, nesse meio tempo, enveredei aí pela poesia também. É mais ou menos a minha trajetória. E qual é o Perfeito. seu estilo na poesia, exatamente? O meu estilo? Isso. Eu gosto da poesia contemporânea, que era poesia de versos livres, sem metrificação, sem rima. Às vezes eu gosto de construir umas coisas assim também, até com sinais
não é sinais gráficos, não, com elementos, fazer em forma de círculo, em forma de quadrado, ou em forma de vai caindo as linhas. Nesse último livro que eu lancei, que é o Lágrimas e Amas, algumas poesias assim que são um pouquinho experimentais, digamos, entre aspas. Alguém tem que avançar um pouco, né? Senão a gente está sempre parado, sempre na mesma literatura. Antes de prosseguirmos, quero deixar um alerta importante. Hoje iremos falar sobre o livro Segue o Baile. Este episódio contém gatilhos e alguns temas que podem ser considerados pesados demais, não sendo recomendados para ouvintes mais sensíveis. Alguns dos conteúdos abordados podem gerar angústia ou desconforto. Para começar com o livro da Vera Segue o Baile, eu vou trazer para vocês a sinopse. Na Serra da Mantiqueira, anos 80, Lola passa a infância vivenciando as mais diversas situações de abusos. Dominada por suas lembranças dolorosas, a menina se fecha em um universo silencioso, quando o acontecimento inesperado faz seu mundo desabar. Obrigada a lidar sozinha com os danos decorrentes das perdas e violências sofridas, Lola precisará decidir entre seguir o baile em busca da superação de suas feridas ou viver refém dos traumas, presa em um relacionamento abusivo. Eu vi, Vera, lá na Amazon, eu separei alguns títulos de algumas avaliações. Certo. E eu vou compartilhar com vocês. Extremamente necessária, duro, real e necessário, toda mulher deve ler, realidade de uma sociedade doente. Esses são alguns títulos das avaliações do livro. Retratam não somente a história, como o sentimento do leitor ao se deparar com uma obra como essa. Me fale um pouco sobre esse livro, o que te inspirou a escrever sobre uma personagem tão real como a Lola. Então, eu acho que o que me inspirou, na verdade, Bia, foram histórias que eu ouvi ao longo da vida de pessoas conhecidas, amigas, de primas e até experiências pessoais que eu enfrentei na minha infância, na minha adolescência, e acabou tudo se unindo nessa personagem tão marcante que é a Lola. Ela se configurou numa espécie de representante de todas as mulheres da nossa sociedade, porque ela vê, ela passa por situações delicadíssimas, né? Por isso o alerta de gatilho, que não passa só pela violência física. O livro todo ele transita pela violência sexual, pela violência patrimonial, também a violência moral, a psicológica, tudo isso ela vivenciando e presenciando também experiências de pessoas próximas a ela. E aí tem um momento que ela precisa decidir, né? Se ela, né, como a própria sinopse diz, se ela vai continuar refém daquele pesadelo, daquela nuvem toda que a envolve, ou se ela vai virar a chave em busca de uma superação e assim fugir de toda essa situação que a aflige. Lola é uma personagem muito forte. O que vocês têm a compartilhar com a gente? Eu queria fazer uma pergunta para Vera, que eu queria saber o quão difícil foi escrever a história da Lola, porque você mostrou ali marcas da nossa sociedade, marcas que nós vivenciamos como mulheres, né? Uhum. Então, quão difícil foi para você essa experiência? Bom, foi complicado, porque, como eu falei, algumas coisas ali são até pessoais. Então, eram fantasmas que eu precisava expulsar de dentro de mim. E aí, isso a escrita me permitiu, mas não foi fácil. Então, foi bem doloroso, porque eu tive que relembrar tudo aquilo que eu mais queria esquecer, eu tive que relembrar.
E, de fato, por anos, aquilo ficou escondido mesmo. Eu bloqueei todas aquelas experiências negativas, tudo que me contaram também, porque eu sou uma pessoa muito sensível à violência. Qualquer coisa me machuca, qualquer coisa eu choro, tudo, eu sou muito sensível. Então, para eu ter que abrir esse baú e tirar tudo aquilo e colocar para público, né, tipo assim, eu não queria contar para ninguém, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu tinha que publicar. E aí publicar é aquela experiência, né? Aquela experiência mais difícil, que você sabe que aquilo ali vai estar na Amazon, qualquer pessoa vai ler, julgar, pode falar mal, pode criticar, mas também tem muitas pessoas que se identificaram demais com a personagem e me procuraram, escreveram DMs e falaram: Vera, caramba, como eu chorei lendo o teu livro, porque eu me identifiquei, porque eu vivi coisas que ela viveu e eu não tinha coragem de contar para ninguém. Eu não tinha coragem de contar para minha melhor amiga. Eu não falei para meus pais. Eu escondi tudo. E hoje é que eu fui entender que eu fui vítima de abuso, que eu fui estuprada com 13, 14 anos, porque as pessoas naquela época. A história se passa nos anos 80, lembrando como a Bia falou na sinopse. As pessoas não tinham noção muito do que era o abuso, do que era a violência psicológica. Muito se falava só na violência física. Pouco se falava naquela época sobre isso. E até a própria concepção do estupro, que as pessoas achavam que o estupro era só a penetração. E não é. Exato. E não é. Se você tiver Gente. um ato libidinoso com uma menor de 14 anos, isso já é considerado um estupro de vulnerável. E hoje as pessoas estão entendendo isso e vieram falar que descobriram por causa do livro. Teve um caso Caramba. recente, eu não vou lembrar agora quando ou com quem, acho que parece que foi alguma menor que estava dizendo que sofreu abuso acho que de algum militar, não lembro se militar ou pastor, você possa estar falando uma besteira muito grande, mas que ele estava se defendendo no processo de que ele não abusou sexualmente da garota porque foi apenas um sexo oral, não teve penetração. Nossa. Que horror. Que horror. Que Nossa. absurdo, gente. Imagina a mente dessa menina, como é que não vai ficar. Enfim, as pessoas. Você falando sobre isso, Rafa, eu lembrei, não sei se vocês viram nas redes, uma menina na escola, foi filmado ela, o professor encostado na mesa dele, ele abraça ela por trás, beija, morde a orelha dela, e uma colega da turma, a menina tem 12 anos, uma colega da turma dá a mão a ela, puxa ela e tira. E as colegas, aí uma menina ficou incomodada, contou para os pais, e os pais que foram lá denunciar. Só que a garota que estava passando por essa situação achava que era carinho, que o professor fazia Sim, isso com ela porque acontece gostava às vezes a dela. pessoa não tem noção. E Por ela isso via ele como professor, né? A gente vê o professor, sei lá, como ser maior para a gente, aquele que sabe tudo, que ensina. A gente tem uma visão, né, assim, muito afetuosa como professor, principalmente nessa idade. Uhum. E eu fiquei muito triste quando eu vi isso. Tanto com meninas quanto meninos. E Menino. Com certeza. às vezes a gente vê isso acontecendo com meninos e a gente não acha errado como a gente acha com meninas. Isso é muito estranho na minha cabeça. Não, Verdade. é Que a gente vê. errado, é totalmente errado. E por isso a importância da orientação sexual em casa. Pai e mãe têm que explicar para as crianças pequenas ainda onde é que elas não podem ser tocadas, de jeito algum, nem por tio, nem por tia. Só a própria criança no banho se toca, normal. Porque às vezes a pessoa fala assim, porque é parente, não vai fazer isso. As estatísticas Não. mostram que as crianças são abusadas por pessoas que são conhecidas dos pais, às vezes amigos, às vezes parentes da criança. A grande maioria é do círculo interno ali de convivência, de viver a dia. Exatamente. Às vezes até avô e avó tá tocando hino, tá tocando hino. Sim, Eu tive muito uma errado. experiência com a minha filha,
ter vivenciado, então, quando eu tive um filho, quando veio logo menina, imagine o excesso de cuidado que eu tinha com ela. Então, quando ela foi para a escolinha, eu sempre dizia para ela, Agatha, se alguém tocar em qualquer parte do seu corpo, aonde você estiver, você grita, que algum adulto vai aparecer. Alguém vai te socorrer. Você grita o máximo que você puder. Ela tinha 4 anos de idade e eu fui chamada na escola, urgente. E nesse dia meu esposo estava em casa, nós chegamos lá até apavorados, sei lá o que aconteceu. A diretora veio chamar minha atenção, que ela estava brincando na... Sabe aquelas casinhas de brinquedo? Ela estava numa casinha Sim. daquela e ela chamou a atenção de toda a escola porque ela ficou gritando muito, os professores vieram correndo para saber o que estava acontecendo. Só que eles não se preocuparam com o que estava acontecendo. Na verdade, o menino queria levantar a sainha dela, que na época usava era short saia, né? Sim. Queria tocar nela e ela lembrou do que eu havia explicado e ela começou a gritar. Ainda bem, Bia. Aí, depois disso, o que aconteceu? Muitas outras mães reclamaram que esse mesmo menino já havia feito isso com as suas filhas. Provavelmente, um menino de 4 anos, para fazer isso, é porque ele vivenciava isso em casa, de alguma forma. Deixavam ele No ver, mínimo. assistir filme, eu não sei. Porque para a idade dele, lógico que não veio da cabeça dele fazer uma coisa dessa. Mas, assim, eu fiquei um pouco chateada, assim, eu gostei muito da atitude que ela teve, dela lembrar, né, o que eu sempre ensinava ela, mas com a atitude da direção da escola, de achar ruim. Foi péssimo. Foi péssimo isso. Muito Sim, às vezes é pesado. meio estranho que a gente ensina a criança, às vezes, a se defender de uma certa forma da violência e a escola acha errado. Como se a gente estivesse errado de ter ensinado ela a se defender. Isso. Como se não não existisse essa violência. E pode Tem que acontecer ter em mais qualquer lugar, cuidado. com qualquer pessoa, Sim. de qualquer Exatamente. forma. Infelizmente, ninguém tá livre disso. Infelizmente. Mente, Lola é o retrato de muitas no mundo, né? Existem diversas Lolas espalhadas por aí. Seja criança, adolescente, ou até mesmo adulto, quantas mulheres não são abusadas diariamente? É verdade. E algumas nem percebem que são. Porque, assim, ao longo do livro, a Lola passa a infância, passa a adolescência e chega à vida adulta. E ela já no relacionamento com uma pessoa, ela está achando que ela está sendo protegida por essa pessoa e, na verdade, está acontecendo o contrário. Ele disfarçado assim, olha como o meu amor é grande por você, como eu te defendo, mas na verdade ele tá praticando o outro tipo de controle, né? Controlando o dinheiro dela, falando que ela não pode usar uma maquiagem, falando que ela não pode usar uma roupa de tal jeito. Tá, sabe, quando a pessoa desvaloriza a vítima pelo seu Sim, modo de vestir? Né? Sim. E isso disfarçando, e ele falando assim, sabe, tá vendo como é que eu te amo? Aí quando eles brigam e ele parte para a agressão, ele tenta transferir a culpa para ela, falando assim, poxa, olha o que você me obriga a fazer. Eu não queria te bater, mas você me deixou louco. Sabe? É o amor infinito que eu sinto por você. Sabe? A doença da pessoa, mas ela sendo a vítima, ele quer transferir a culpa para ela. Ele sempre grita: a culpa é sua. E xingamentos, na verdade, reação, aquela manipulação. sim. Na verdade, esse é o modo operante de todo abusador, né? Sempre de querer transferir a culpa para o outro. Eu separei uma frase aqui do livro que me pegou bastante, que diz assim: não caiu nenhuma gota do céu, mas dentro dela desabou uma chuva intensa. Essa frase do livro retrata perfeitamente como a Lola que habita em mim quando teve a compreensão do que acontecia comigo. Uhum. Imagine vocês uma criança de 5 anos que inocentemente pega uma sacola plástica para brincar,
bate na porta do apartamento do seu tio, que morava no mesmo prédio, e pede para aprender a linha. Sabe? Um brinquedo improvisado que a gente amarrava a linha no saco para ficar puxando e o saco Casa de ficar pipa, né? voando. Isso. Sim. E quando inocente, quando ela entra e faz esse pedido, ele imediatamente coloca para dentro do seu apartamento, fecha a porta, a sua roupa é retirada e ali ela fica exposta, defesa, por alguém que aparentemente devia a proteger. Passam e essa Lola que habita em mim se lembra dos 5, 6, 7, 8, 9 anos como se fosse hoje. Então, essa frase me pegou muito por conta disso, porque isso transborda dentro da gente, sabe? É uma chuva intensa que parece que ela não tem fim. Essa chuva parece aquela, sabe, quando você vai num temporal, você olha a tempestade e pensa que nunca vai acabar? É assim que funciona, é assim que trabalha dentro das pessoas que passam por situações como essa. Totalmente. Eu queria dividir uma experiência com vocês, que é basicamente quando eu era criança também. Eu tinha 8 anos e eu costumava ir sozinha de ônibus para Pavuna, para ir para o meu curso de inglês. Só que geralmente a minha avó me encontrava lá, já no ponto, né, para me levar até o curso. E aí eu ia de short, eu ia de saia, eu ia de calça, não importava a roupa que eu ia, o que importa era a atitude dos homens que me cercavam, que eram homens velhos, de 50, 60, 70 anos, que me abordavam, sentavam do meu lado, tentavam colocar a mão na minha coxa, coisas assim. E eu ficava nervosa, e eu sempre fui meio tímida, eu não sabia me impor. O máximo que eu conseguia fazer era virar a cara e mudar de assento. E, além disso, aconteceu também quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu estava indo para Campo Grande de ônibus, para casa da minha tia, e eu tô tremendo muito falando isso agora, tá? Tô tremendo bastante. Eu estava com a minha avó no ônibus, só que ela de um lado e eu do outro, porque estava muito cheio. E um homem, devia estar na casa dos 50 anos, estava bem do meu lado, ele se aproveitando do ônibus cheio, ele se inclinava na minha direção e esfregava, né, as partes íntimas. Eu, tipo, com 11 anos. E, tipo assim, fazer isso com pessoas de nenhuma idade é correto. Mas especialmente jovens e crianças é, assim, é gritante. Então, eu queria deixar o alerta aí, né, pessoal, para quem é pai, quem é mãe, quem é tio, tia, para que, se tiver acompanhados dos seus filhos, netos, para que sejam mais vigilantes e reforcem a mensagem, por exemplo, que a Bia dava para a filha dela quando ela era criança, para, assim, que ajude a evitar essas situações ou pelo menos alertar a tempo, porque é muito traumático e eu carrego os traumas dessas situações até hoje. É verdade, Fernanda. Quem passou por isso não esquece. É uma cicatriz que parece que está sempre aberta. É terrível. A gente passa na rua, a gente escuta grosseria, palavrão, Verdade. a gente escuta de tudo, e não importa a idade que a gente tenha. Mas com criança é pior, porque aquilo te choca e você não tem como se defender. Entendeu? É horrível, é uma situação horrorosa. Às vezes eu passava indo para a escola também, passava, tem obra. Aí vem aqueles pedreiros assim, não sei o Ai, quê. horrível. Cara, é cada baixaria. E aí você fica com o coração aos pulos, né? Você fica com medo, desesperada. Ai, é É triste. cada coisa, né, gente? Difícil tentar pensar o porquê, tipo, o que tem na cabeça daquela pessoa. A pessoa realmente acha que dando um assobio pra você, passando pela obra, tipo, o que isso vai gerar? Impunidade. Parece um tipo de pavanismo, de tentar chamar a atenção, não pra você, mas pro próprio grupo, É entende? isso, eles fazem mais para eles do que para si próprio. É mais para os outros que estão em volta, para se Sim. amostrar. E são diversas situações, a Fernanda compartilhou com a gente, que a gente sempre passa.
como ela disse, há um tempo atrás, já faz muito tempo, né? Eu era eu era uma pessoa muito fechada, né? Eu passei a me abrir mais depois que eu tive minha filha. Que aí você vai conhecendo mãe de colega, essas coisas todas. Mas era muito difícil, era muito constrangedor você estar no ônibus, sentir alguém te tocando, sabe? E você ficar sem reação, você não saber o que fazer. A única reação que eu tinha era o que a Fernanda falou: sair do lugar, trocar de lugar. Era essa. Hoje em dia, eu creio que as meninas assim de 14, 15 anos são muito mais espertas do que um tempo atrás, né? Muito Uhum. mais. Lógico que ainda tem meninas que ainda. Porque, de qualquer forma, independente de você sendo esperta ou não, é uma coisa muito constrangedora. O ideal não seria não ser necessário ser assim, né? Exato. O ideal seria isso. Eu separei outra frase também aqui do livro, que diz assim: ainda surpresa com tudo que aconteceu, ela procurava entender por que seu tio tinha feito aquilo, mas nem de longe compreendeu o motivo daquelas atitudes estranhas. Foi o que a Vera estava falando e que a gente também já falou a respeito disso, né? De vir de alguém que você menos espera, alguém do teu seio familiar, alguém próximo. E a inocência, ela não nos permite entender algo que não conhecemos. Porque quando acontece isso, a gente não tem entendimento disso. Mas mesmo sem saber do que se trata, dentro de nós sabemos de alguma forma que não é algo bom, pois nos traz desconforto. Né? A gente fica com aquele sentimento que não foi uma coisa boa para a gente. Né? A gente sente assim. Foi bom você tocar nesse assunto também, que tem uma coisa importante também, que às vezes a criança tem medo de falar, porque não sabe qual vai ser a reação dos pais, e pior, às vezes tem caso que ela fala e os pais não acreditam na criança. É verdade. É impressionante. Eles falam assim: não, mas seu tio nunca faria isso com você. Por que, que você está inventando uma coisa dessa? Isso é loucura da sua cabeça. Aí é aquilo que acontece, aquele fenômeno que hoje eles chamam de gaslighting, né? Que é distorcer, omitir os fatos para deixar a mulher com dúvida sobre a sua própria Sim, memória e sanidade. Tem pais que fazem isso com os próprios filhos desde pequeno. Como é que pode? Entendeu? Para você ver como é que a violência está dentro de casa. Mesmo que eles não percebam, eles estão praticando violência com o filho ao dizer que não acreditou no relato dele ou não dela. procura investigar nem nada. Na Sim. dúvida, vai investigar, observa como seu filho tem se comportado, nem isso. Se ele Né? Porque deixou, se ele sente medo, se ele não quer ficar com o avô, ou com a avó, ou com o tio, alguma coisa tem por trás disso, né? Alguma Exato. coisa tem que ser Sim, exatamente. investigada. Isso foi motivo de uma separação familiar. Eu tenho um irmão de criação que a namorada dele, eles foram para casa dos parentes e a tia não estava em casa, ela ficou lá, ela com 14 anos. E o tio, né, no caso, o marido da tia dela, foi abusar dela. Pegou ela, botou no colo, aquela coisa toda. Ela conseguiu fugir da casa, né? E ela contou para sua família. Só que a sua irmã ficou contra ela e a família também. Por quê? Porque eles eram padrinho do filho dela e ela não queria terminar essa amizade. Aí Nossa, nisso tudo houve aquela confusão toda que acabou separando realmente a família, mas quem deveria ser acolhida deveria ser ela. Não, ela ficou mal na história, porque disseram que a culpa da família ter se separado, a culpa era dela. que absurdo, Que Bia. isso, gente? E sempre jogam a culpa na mulher. E você vê, Às a vezes, por exemplo, 14, a mulher foi isso, abusada isso. sexualmente, as pessoas, né, já pensam, ah, mas onde ela estava? Com que roupa? E se você for O que parar que ela para respondeu pensar, pro cara? isso há, vamos botar, 35 anos atrás. Eu lembro, as meninas da minha época, a gente brincava até os 15, 16 anos ainda de boneca.
de jogar bola, de pique-bandeira, de pique-esconde, pique-lateiro, entendeu? A gente não ficava nessa idade, a gente não ia para baile funk, nada disso. Então, assim, foi uma coisa assim horrível. E a gente até acolheu ela lá em casa, ficou um tempo conosco, porque foi horrível. Todo mundo apontando para ela que a culpa era dela, de ter separado a família, que a irmã triste porque o filho ia ficar sem os padrinhos. Meu Deus. Cada situação que a gente vê. É muito complicado, sabe? É Se a tanta gente for parar coisa. para pensar, infelizmente a gente vê isso diariamente, essa questão diariamente. Nossas crianças continuam sendo abusadas, nossas crianças continuam sofrendo violência psicológica, violência física. Lá na minha igreja foi não sei se vocês conhecem, o Leonel Borel, que é o pai do menino que faleceu, Henri Borel. Uhum. Então ele faz um trabalho maravilhoso, né? A lei Henri Borel, né? Você vê, o crime contra a criança não era considerado um crime hediondo, né? E através da lei, do trabalho incansável dele, desde que perdeu o filho, conseguiu fazer que fosse um crime hediondo. E se a gente for ver a estatística de quantas crianças são violentadas diariamente, é uma coisa absurda. Absurda. Então, a gente, como cidadão, a gente tem que denunciar. Se a gente vê uma criança, se a gente souber, ou se a gente apenas suspeitar, a gente, como cidadão, tem que denunciar. É nosso dever cuidar das nossas crianças. A gente tem que. Não pode simplesmente. O vizinho tá. Isso é normal, espancar o filho. Eu passei por situações aqui com a minha vizinha, coisa horrível. Ela faleceu, que Deus a tenha. Ela deixava os filhos sozinha, saía de madrugada, ela chegava bêbada ou drogada, não sei. 4, 5 horas da manhã, ela arrombava a porta porque ela não conseguia abrir, chutava, acordava as crianças assustadas, e quando eles abriam ainda apanhavam, porque demoraram a abrir a porta. Era tantas situações que aqui os vizinhos, ninguém aguentava mais e foi denunciar o conselho tutelar, pegar barra de ferro para bater fino, enfim, uma situação horrível. Então, como cidadão, a gente tem que denunciar. Falou tudo. E lembrando disso que você falou, antigamente também tinha aquela máxima, né, entre aspas, que se falava, entre briga de marido e mulher, ninguém tem que meter a colher. Exato. Exatamente. Nesse muita gente morreu Quantas disso. mulheres foram vítimas de feminicídio, gritando aí, apanhando de tudo, né? De tudo quanto é jeito, e marido. E as pessoas, às vezes, do lado, vizinho ouvindo, não ligava para a polícia, não falava nada, porque ficava com medo. Não, depois eles ficam de bem, depois eu é que fico mal na história, porque eu Isso. chamei viatura. É o que o Leonel falou, ele falou assim que foi muito triste, sabe, ouvir, né, ele falando, porque ele disse que muitas pessoas sabiam o que acontecia. Ele falou que levou, do dia que ela pediu a separação para o filho dele falecer, levou 6 meses. Caramba. Do dia que ela se mudou, que eles se mudaram para aquele apartamento, para o filho dele falecer, foi 1 mês e meio. A própria pessoa que trabalhava na casa deles deveria ter denunciado, né? Não, e a avó do menino sabia, Sabia? a avó do menino, quer dizer, ninguém denunciou. Aí ele falou, se uma pessoa só, tivesse, por exemplo, não quer ir na polícia, chegava e falava para mim, para o pai dele, o meu filho poderia estar aqui comigo. É Tem verdade. uma cena, não sei se vocês viram, também que foi muito divulgado, que o menino sai de cuequinha mancando do quarto. Sim. Que a empregada até mandou, né? A babá mandou mensagem para ela, estava no salão falando que ele tinha entrado no quarto com o menino, aumentou o volume da televisão, o menino estava quase 1 hora lá dentro com ele. Aí eu não tenho como provar. Mas quem diz que o meu filho não sofreu abuso dentro daquele quarto? O que um adulto fica dentro de um quarto com um volume altíssimo,
quase 1 hora com uma criança e a criança sai mancando de dentro do quarto. O que um adulto estava fazendo dentro do quarto com a criança? Exatamente. E a mãe recebendo as mensagens, mas não quis sair do salão para poder ver o que estava acontecendo com o filho. Então, assim, foi um caso assim que muitas pessoas que estão em volta também têm a sua parcela, sabe, de culpa. Eu me sentiria muito mal se visse um menino desse vir a falecer e eu sabendo e não ter dito nada. Por isso a importância da denúncia. Quem estiver nos ouvindo, não deixe passar. Se só está desconfiado, dá uma pesquisada, dá um olharzinho assim melhor, sabe? Um olhar mais curioso. Tenta verificar, sonda direitinho para poder ver. É nossa obrigação, gente, cuidar das nossas crianças. Como vocês também disseram sobre as mulheres, tem mulheres que passam por essa situação também. Às vezes ela não tem força, né? Mulher, muitas vezes, ela não tem força para poder deixar a pessoa, porque às vezes depende não só financeiramente, depende emocionalmente também. É isso que eu ia lembrar também. Como é que você sai de um relacionamento abusivo, sendo que você sente que aquela pessoa é tudo para você? Aí você fica, né, entre a cruz e a caldeirinha, digamos. Ou você depende financeiramente dele, você não trabalha, você não tem uma profissão, é ele que provê a casa. Aí você fala assim, mas se eu me separar, eu não tenho onde ir, eu briguei com meus pais quando eu saí de casa, ninguém vai me acolher. Aí a pessoa vai empurrando aquele relacionamento abusivo até, sei lá, até a cabeça da pessoa ficar completamente ferrada. Impressionante. É difícil, a gente não vai julgar, mas é complicado. Você tem que procurar uma ajuda psicológica e não, entendeu? Para tentar sair dessa situação. É difícil. É muito difícil, é complicado. É porque envolve muita coisa, né? Sentimento, envolve muita coisa. Para quem está de fora, é fácil, né? Óbvio, vamos lá. Você vai comentar sobre denúncia anônima, né? Se a pessoa está com receio de ser identificada e tudo, tem denúncia anônima. Isso, Verdade. perfeito. Vera, muito obrigada. E parabéns por esse livro que, como uma leitora disse, toda mulher precisa ler. Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim, mas breve estaremos de volta com outro autor tão especial quanto você, Vera. Obrigada, Bia. Valeu. Adorei o papo com vocês mais uma vez. Foi maravilhoso, embora reconhecemos que foi um tema pesado, mas porém necessário. Bem necessário essa, realmente. É isso aí. Vamos, gente, dar o tchauzinho? Tchau, galera. Até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.